Esta semana no podcast Marketing para Idiotas, eu vou falar sobre a interseção entre marketing, sustentabilidade e tecnologia. Vou falar sobre como os partidos estão a gastar menos nas campanhas eleitorais. É uma estratégia ou um corte de custos? Eu venho falar sobre a pub.ong. Já vamos ver o que é que isso é. um novo projeto em Portugal, certo? É um novo projeto, é. Boa, isto vai ser um episódio incrível, fiquem atentos. Marketing por idiotas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing para Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios, tecnologia, sustentabilidade, inteligência artificial, basicamente tudo aquilo em que está em forte mudança neste mundo. O meu nome é Miguel Rão Vieira e, como sempre, estou aqui com o grande Frederico Carvalho. Olá, olá. E com o nosso especialista Diogo Abrantes da Silva. Alô, Deus meu, já especialista. Em sustentabilidade e em marketing digital. E esta semana nós temos um episódio incrível porque temos uma super convidada chamada Teresa Moreira. Olá. Olá, Teresa. Olha, apresenta-te um bocadinho aqui às pessoas lá em casa. Ok. Olá a todos, muito obrigada por este convite. Eu comecei a trabalhar há muitos anos no grupo Unilever, nos gelados Olá, e sou completamente apaixonada por gelados. E se eu fosse um gelado, eu era um gelado de estratégia de marketing, inovação e desenvolvimento de negócio com toppings de sustentabilidade e de tecnologia. Não tens de meter aí uma coisa gorda qualquer no meio, tipo chantilly Nada ou disso, nada disso. Eu gosto desse sabor. Espero que convença, que seja um sucesso no verão. O que eu mais fiz ao longo dos anos foi basicamente lançar marcas. Eu lancei a marca PlayStation aqui em Portugal. Wow. Lancei também a marca BPI. Desenhei muitas estratégias para ajudar marcas a crescer. Por exemplo, todas as marcas dos chocolates Mars, de centros comerciais. Desenhei e lancei uma marca de carne no mercado internacional. E aquilo que eu estou a fazer hoje em dia é ajudar marcas a criar lojas em vídeo. Não é lojas de vídeo. Com essas eu trabalhei há muitos anos, mas já morreram. Lojas em vídeo através de uma plataforma de videocommerce, OnLive.site, que representa aqui em Portugal. Boa. Para além Vamos disso, ver se finalmente o videocommerce arranca. Live.site foi o que disseste. OnLive.site. Ok. Já fizemos uns projetos pioneiros muito engraçados com algumas marcas. Para além disso, eu faço parte da ACEPI, que é a Associação de Economia Digital. Integrei recentemente na E-Commerce Europe um grupo que se foca sobre a sustentabilidade no comércio digital. E faço ainda parte de 2 projetos da nova SBE, do Nova Voice Leadership Initiative e do Nova Haddad Entrepreneurship Institute, onde estou como mentora e formadora nas áreas de sustentabilidade, transformação digital e inteligência artificial, daí os toppings. Coisa pouca. Exatamente. Olha, podem ver, a Teresa tem uma experiência incrível e tem um know-how super impressionante. E nós só conseguimos trazer pessoas deste gabarito se vocês subscreverem o nosso podcast. Incrível. As pessoas só vêm se virem que há muitos subscritores, por isso subscrevam se ainda não subscreveram, para nós continuarmos a trazer pessoas como a Teresa e eventualmente, quando ela perceber que nós não lhe pagamos para estar cá, que ela venha uma segunda vez, ok? Boa, subscrevam onde quer que estejam a ouvir. Também podem visitar marketingperidiotas.pt para verem mais alguns conteúdos alargados sobre aquilo que nós andamos para aqui a falar. E finalmente tenho mais algum aviso: o grupo WhatsApp w.marketingperidiotas.pt, onde a Teresa também está, com mais 700 profissionais de marketing. Falam todas as semanas sobre aquilo que nós Já estás, falamos. Teresa, ou é fake news? Já estás lá no grupo, no nosso grupo de WhatsApp? Por acaso não estou no grupo do WhatsApp, que andei à procura e não consegui descobrir. Teresa. Incrível. Mas a seguir eu quero estar. Aliás, eu tinha isso aqui para. Isso era o pedido que eu tinha aqui para fazer hoje. Quando vocês ouvirem isto, ela já vai estar. Ok? Sem dúvida. Muito bem, então olha, vamos ao primeiro ao primeiro tema. E começas tu, Teresa, como nossa convidada, tens aqui a primazia. A antena é tua. Ok, então vá. O tema que eu trago para conversarmos hoje é precisamente a interseção entre o marketing, a sustentabilidade e a tecnologia, porque a minha terceira paixão, e depois eu no fim digo qual é a minha segunda paixão, é o futuro. Eu aqui há uns anos fiz uma formação na Singularity University e fiquei completamente fascinada pelo Future Foresight e por esta ideia de nós conseguirmos imaginar o futuro e depois voltarmos, não é? Fazermos o caminho para trás. Eu também sou autodidata de futurologia. Não, mas eu por acaso acho que é super interessante nós irmos ao futuro e depois fazermos o caminho para trás e começarmos a construí-lo. E sobre esse futuro, aquilo que eu acredito que vai acontecer é que nós vamos passar de um mundo de abundância para um mundo de escassez.
E aquilo que vai ser o marketing brilhante do futuro não vai ser aquele marketing que é capaz de levar portanto, que é capaz de vender muito e de pôr muitas pessoas a comprar, mas é o marketing que vai ser capaz de fazer as pessoas a comprarem excepcionalmente menos. Ok. E quando eu digo vender menos, isso não significa, pode nem sequer significar vender menos unidades, porque até podemos vender mais. Para mim, o vender menos é conseguirmos continuar a vender sem vender aquilo que nós hoje em dia também vendemos. É o supérfluo, é o desperdício, é o quilómetro extra, é a rapidez do Bolt nas entregas, é a substituição quase imediata dos produtos, é o oferecer mais aquela amostra extra, just in case o influenciador consiga de facto influenciar, seja o que for, não é? Claro. Ou qualquer coisa, mas mesmo assim conseguirmos vender. Eu acho que o que nós estamos a fazer hoje em dia com marketeers é oversized marketing, que até é um trend. Claro. É um grande trend hoje em dia, até no TikTok. Mas é verdade, eu acho que nós andamos todos aqui a fazer um oversized marketing que está de facto muito alinhado com este mundo da abundância. Mas consegues explicar um bocadinho desse oversize? Nós temos sempre demasiadas referências. Eu não sei se já vos aconteceu, mas já se puseram assim à frente um linear de produtos para lavar o cabelo? Em qualquer loja, sabem quantos produtos? Estás a falar para 3 carecas, não é? Não sei, mas... Não sei se era uma dica. Eu tenho, Produtos para a barba, não era de toda uma dica, mas eu tenho Teresa, o cabelo. mas isso não pode ser um contra-argumento de ok, mas essa diversidade de produtos também atende a uma especificidade de utilizador. Não é? Sim, mas agora imagina aqui, achas que é mesmo verdade que uma pessoa precisa para lavar a cabeça de um produto para colocar antes de lavar a cabeça, de um shampoo, de um amaciador para o couro cabeludo, um amaciador para as pontas, de um produto para se proteger o efeito do secador, de um produto para pôr depois do secador, Para fazer caracóis. tendo em consideração que nós vivemos num mundo de recursos finitos e onde de facto faz aqui algum sentido. Então, esses produtos hoje existem e eles vendem esse propósito. Tu agora argumentaste. Portanto, a solução seria retirar esses produtos do mercado, não porque eles não resolvam um problema que eles dizem dizer, mas porque a sua aplicabilidade não traz um ecossistema equilibrado. É esse o teu argumento? Será que não é excessivo para nós conseguirmos de facto vivermos todos bem e melhor no mundo que nós de facto temos que sustentar do ponto de vista de recursos, não é? Porque não tenhamos dúvida, nós vivemos num mundo de recursos finitos, nós vamos ser muito mais e nós vamos ter que conseguir todos viver e consumir. E nós às vezes esquecemos nisso, e nós temos inclusivamente muitas regiões do mundo onde as pessoas hoje em dia consomem muito menos e têm inclusivamente o direito de poder vir a consumir mais, e portanto nós temos que distribuir esses recursos por nós, e uma forma se calhar de o fazer é nós sermos razoáveis naquilo que de facto precisamos para vivermos bem e vivermos confortavelmente. Isto é um dos temas que eu defendo e que acho que marcas e consumidores têm que ser sensíveis. Outra coisa, não produzimos todos demasiados conteúdos. Quer dizer, eu lembro-me daqui a uns anos, quando eu comecei a trabalhar na Mars e tínhamos o Pet Foods, quem é que celebrava o Dia do Animal? Eram as marcas de Pet Foods. Agora toda Quantas a gente... marcas é que hoje celebram o Dia do Animal? É todas aquelas que entretanto criaram produtos, desde joias para os animais, cupcakes para os animais, fatinhos para os animais, e todas aquelas que querem ser amigos dos animais, dos cães e dos gatos, porque acham que ser amigas dos cães e dos gatos lhes dá muitas visualizações. Era no como se TikTok. agora nós dissemos, temos aqui a nossa tigela para cães do marketing para idiotas. Isto é o supérfluo, é o desperdício. E se calhar aqui, agora continuamos. E os dados? Agora há esta loucura toda com os dados, acumulamos dados e dados e dados, mas de facto criamos dashboards que permitem ou ensinamos as pessoas a analisar esses dados e usar esses dados. É porque isto também é desperdício, isto dados, também não é? ou precisamos de tantos dados. Não sei, este foco também muito só na performance, não é? Em conseguirmos impressões, resultados, visualizações e o impacto. Aquilo que nós conseguimos mesmo fazer as pessoas sentir e moverem-se e se calhar consumirem de forma mais responsável. Isso não seria interessante? Só para vos dar aqui uma estatística, não faço ideia se sabem ou não, mas têm noção que o setor de digital advertising pode ser responsável por cerca de 2 a 3,5% do total de emissões de CO2? Caramba. E que cada vez que mandamos um e-mail, 4 gramas de emissões. Ok. Cada vez que publicamos uma fotografia no Instagram, Então 4 gramas de emissões. gramas de emissões. Ok, muito bem.
Bom, mas aí o contraponto poderá ser precisamente qual era a alternativa que existia antes? Envio de carta. Sim, atenção, porque o Fred é um dos grandes poluidores daqui. Porque ele saltou logo os alarmes, porque ele tem newsletters, mais de 5 mil pessoas, tu és um poluidor. É verdade, ele é um poluidor como somos todos. Claro. Todos nós poluímos e o mundo da sustentabilidade é acima de tudo um mundo de trade-offs. Okay. Aquilo que nós temos todos que fazer como marketeers é, na realidade, estarmos sempre com uma balança à nossa frente e pesarmos os impactos. No fundo, sermos capazes, de facto, de identificar os impactos de cada coisa que nós fazemos, os impactos ambientais, os impactos sociais, porque não é só a sustentabilidade, não é só o impacto ambiental. Portanto, quando falamos de sustentabilidade, também falamos de outro tipo de impactos. E principalmente, até isto, é o mundo de trade-offs e tentarmos, acima de tudo, em minha opinião, reduzirmos o desperdício. Para mim, o desperdício é provavelmente o desperdício em tudo. Porque nós fazemos isto tudo e depois reparem uma coisa, na realidade qual é o tempo médio de visita a um site? 15 segundos. Quais é que são as taxas de engagement com posts? 1 a 3%. Por muito, isto são os melhores. Quais é que são as taxas de conversão? Ou seja, qual é o retorno, não é? Que nós estamos a ter, não é? Por todo fazermos tudo isto, não é? Isto, inclusivamente, levou, por exemplo, uma marca, portanto, vale o que vale, como a Lush. Uma das razões pelas quais ela saiu das redes sociais foi, de facto, por perceber que estava a consumir uma data de recursos que não lhe devolviam o retorno que ela achava que era razoável devolver, para além de outras questões. Mas isto é um bocadinho também, se calhar, o que está por trás de termos um estudo da McKinsey que diz que só 30% das empresas, ao menos, se calhar são capazes, das empresas e das marcas, são capazes de sustentar as suas alegações de ESG. Oi. Se calhar outra vez fazer referência do ESG, porque não sei qual de vocês. Apenas isto porque os nossos ouvintes podem não saber. O que é que são claims de ESG? No fundo, ESG? são tudo o que são alegações que tentam mostrar que as marcas estão a desenvolver um conjunto de iniciativas que mitigam, por exemplo, as emissões, que por exemplo, são capazes de ajudar ou que tentam ajudar, por exemplo, as comunidades ou os seus colaboradores. Isto é o S. Portanto, o primeiro que eu referi era o E, e que tem, de facto, práticas de gestão bem feitas ou bem pensadas, de forma a minimizar alguns riscos, nomeadamente, por exemplo, de cibersegurança ou outros. Isso, portanto, que é o G de governança. Da boa governança. A verdade é que aquilo que muitas marcas na realidade estão a fazer é usar um bocadinho, eu chamo-lhe um bocado os disfarces de carnaval da sustentabilidade, não é? Foi aquilo que nós falámos lá fora e que eu adorei. É um disfarce de carnaval. O que é que são os disfarces da sustentabilidade? O carnaval é, por exemplo, as marcas fazerem até às vezes uma grande comunicação em cima, por exemplo, da utilização de um packaging um bocadinho mais sustentável, não é? Ou, por exemplo, fazerem uma grande comunicação à volta de algumas iniciativas de apoio às comunidades locais que não deixam, evidentemente, de ser relevantes, porque a verdade é que, da mesma forma que eu digo que a sustentabilidade é um tema de trade-offs, a sustentabilidade também é um tema de todos fazermos um bocadinho, todos. Se nós todos fizermos um bocadinho, por pouquinho que seja, na realidade estamos todos a contribuir. Mas isto não são aquelas iniciativas que de facto mudam o ponteiro. Isto também acaba por ser um bocado o que leva a falar-se hoje em dia tanto do greenwashing. Eu, por acaso, eu gostei muito antes disso ao greenwashing, eu gostei muito do que ela disse lá fora, que foi algo do género. Pronto, temos aqui uma grande campanha, mudámos o packaging e este packaging do sabonete líquido, uma coisa qualquer, é ligeiramente mais sustentável, mas depois nós temos outras empresas que são vistas como grandes poluidoras, como dos transportes, aviões, etc., que fazem iniciativas incríveis com um impacto muito superior, mas que depois nem se fala muito, e os grupos ativistas parecem que estão sempre contra essas empresas e de repente elas estão a fazer mais pela sustentabilidade do que muitas outras. Exatamente isso. Não, mas você tem uma pergunta que só para fazer aqui um enquadramento mental da minha cabeça da organização do conteúdo. Portanto, sim, tu concordas que devem ser pequenos pedaços, pequenos movimentos para poder alcançar um equilíbrio sustentável, mas deste como dois exemplos que eu percebi que não eram tão alinhados, que era, ok, se eles mudaram o packaging, isso é demasiado
é muito pouco, se eles apoiarem as comunidades não é assim tão grande. Nada é Se muito focarem, não é pouco. isso que eu tentei dizer. Essas iniciativas são relevantes, só que as empresas depois provavelmente não mudaram outras coisas de fundo que poderiam ter um impacto muito mais Mas não são esses significativo. pequenos passos que podem chegar a essa Também mudança de podem, fundo? mas é Claro. preciso fazer mais, é preciso ir para além disso. Dá-me É dois preciso, exemplos. Desse fazer mais 2 exemplos. Dou-te, por exemplo, os exemplos. Olha, um exemplo muito óbvio. Em vez de, por exemplo, de mudar o packaging de um determinado produto, começar por pensar se aquele produto de facto faz sentido. Então, e se um aquele exemplo, o produto de Expresso. facto. O Expresso que tinha o saco que era em plástico passou a ser em papel reciclável. O produto é o mesmo, é o jornal. O jornal precisa de chegar às bancas. Qual era a alternativa nesse caso? Porque o packaging é o jornal dentro do. Essa não é ter essa... saco. é não ter saco, exatamente. Para que é o saco? Exatamente. Aqui é o melhor exemplo. É para que é o saco? Exatamente, Não é Tens isso. todos os jornais sem saco, não é? E de repente tens um que tem que levar um saco. Porquê? Comunidade e mais uma peça de marketing. É porque tem publicidade e porque paga publicidade e que o ajuda, Certo. pronto, e porque o ajuda a sustentar e portanto é um meio Claro. de informação e é uma forma dele se poder continuar a autossustentar e nós precisamos de meios de comunicação no mercado, não é? Com capacidade de se permanecer independentes, isso pode ser uma forma e isso também pode ser um fator a ser considerado na balança. Mas a alternativa era esta, não ter saco? Essa é uma alternativa óbvia. Ou reduzir o tamanho do jornal para que o saco seja mais pequeno. Whatever, Há muitas pegar coisas ali que podem ser feitas e que muitas vezes não são pensadas. Eu até, por exemplo, nas aulas que eu dou de métricas e reporting da ESG, começo muitas vezes por este exemplo, que é assim, uma empresa que tem um consumo de energia pesa muito nos custos. Qual é a primeira coisa que a empresa faz? Nomeadamente lembra-se de ir negociar o custo com a empresa fornecedora de energia. Do ponto de vista de sustentabilidade, o que é que ela devia fazer? É pensar se de facto precisa de gastar aquela energia toda. Como poupar, não é? E como poupar? Se calhar tem para lá um armazém que não precisa, se calhar tem o ar-condicionado, se calhar tem os computadores sempre ligados. Isto é que são aquelas medidas de fundo que, no curto prazo, mas também a longo prazo, e a sustentabilidade também tem muito muito esta lógica, este princípio, que é fazer o bem no curto prazo, mas ao mesmo tempo nós estamos a criar as condições para que no futuro continuemos todos a conseguir viver e a viver bem com os recursos menos limitados que vamos ter. Porque aquilo que eu comecei por dizer e aquilo que eu acho que vai acontecer é que de facto nós vamos passar para um mundo que eu acho que é um mundo que é mesmo um mundo de escassez. É um mundo onde o marketing não vai poder ser este oversized marketing, provavelmente se vai ter mesmo que tornar um marketing mais minimalista e mais regenerativo. E quando eu falo nesta escassez de recursos, não tem só a ver com o facto de provavelmente nós não irmos ter tanto acesso a determinados componentes para criarmos produtos, já há problemas, não é? O chocolate está em falta, isto vai para as empresas de chocolate do Dubai, não é? Não, está bem, há o chocolate tudo bem, mas o ingrediente de chocolate, por temas de alterações climáticas. Mas nesse futuro, o chocolate do Dubai, que parece que foi introduzido como uma piada, já era algo que já não existiria. Ou seja, a ideia de vamos criar aqui um produto super trendy e agora o chocolate do Dubai e toda a gente entra nesta coisa de vamos procurar o chocolate, comer por comer chocolate. Teoricamente não haveria, porque as marcas, numa lógica eu acho que no mundo do futuro isto obriga a bastante racionalização, quer por parte das marcas, a educação daquilo que vão oferecer aos consumidores, quer os próprios consumidores também aprenderem a ser muito mais racionais. E quando eu falo também desta escassez, e nós também falámos ali um bocadinho disso, não é que nós não possamos eventualmente ter mais coisas, mas eu acho que vamos acabar provavelmente podemos vir a ter aqui um problema de facto de poder de compra, e nós vemos que se fala agora também um bocadinho disso, por temas, por menos empregos, porque sejam, não sei, isso pode ser uma hipótese, é um cenário que está em cima da mesa, mas também porque eu acho que, infelizmente, acho que nós vamos acabar todos com cotas de consumo. Eu não quero ser aqui muito pessimista, mas eu acho que aquilo que está em cima da mesa e aquilo que eu vou lendo sobre aquilo que está a acontecer, nomeadamente no mundo natural, eu não sei se têm todos também noção disto, mas mais de 50% do PIB mundial depende da natureza.
E portanto, pelo menos para já, não? Ainda não conseguimos fazer tudo em laboratório e o que seja. E, portanto, nós provavelmente vamos acabar aqui um bocadinho com estas. Sim, e mesmo, deixa-me só acrescentar, eu tenho defendido e tenho falado muito, aliás, tenho trazido aqui para o podcast mesmo um capping em termos de budget de marketing. Ou seja, parece que eu acho que no futuro nós vamos caminhar mesmo numa economia pós-crescimento, não é? De nós termos um capping de, olha, só podes investir X% em publicidade, não é? Como empresa. E eu acho que estamos a caminhar e podemos caminhar mesmo para esse ponto. Ou se não tivermos isso, se calhar o que nós vamos ter, que é uma coisa também, que se calhar também é uma noção interessante, é de repente nós termos um budget definido, não apenas por dinheiro, não é? Por budget financeiro, mas também, por exemplo, por um limite ou por um cap de emissões. Sim, que claro, essas campanhas claro. e que essas estratégias de marketing são capazes de gerar. Isso é ótimo, não é? No sentido em que dá mesmo o benefício de todas as empresas quererem apostar então em não emissão ou pouca emissão, não é? Exatamente. Que é super interessante. Eu acho que é esse movimento. Agora, nós para conseguirmos isso, eu acho que nós temos de facto que mudar aqui o mindset. Portanto, há aqui todo um trabalho de mindset e os marketeiros vão ter que perceber muito mais de sustentabilidade e, por outro lado, vamos ter que nos sustentar muito em tecnologia. E daí o pilar da tecnologia. E eu sei que também a tecnologia também tem os seus desafios. Tem uma pegada. também tem uma pegada, mas é inevitável que nós vamos ter que conseguir mapear todos os consumos e todos os impactos que estamos a criar e vamos ter que pensar em estratégias para otimizar tudo aquilo que fazemos. E para isso nós vamos precisar de tecnologia, e nomeadamente vamos precisar de inteligência artificial. E mais uma vez nós vamos ter que pôr isto tudo na balança. Muito bem. Então, olha, eu acho que está aqui um excelente tema e um excelente início de conversa que vai ser uma conversa, acredito, muito profunda. Diogo, queres começar tu ou começa o Fred? Não, tu és especialista. Tu és especialista. Diogo, o Diogo quer acabar. Sim. Então queres que eu dê primeiro o meu input antes do Fred? Por exemplo, olha, eu concordei com a maior parte das coisas que tu disseste e eu acredito que nós vamos caminhar para um mundo de abundância com regulação de consumo. Não acredito que seja muita escassez, ok? E eu acho que esta mudança social vai ser feita não é pelas ideias de sustentabilidade. Eu acho que é gira a ideia de salvar o planeta e tal, 50% da natureza, mas isso para isso vamos para Marte e criamos mais natureza e sei lá. Ui. Eu acho que isso vai ser a forma com que isto vai ser tudo impactado e vendido à sociedade, para a sociedade aceitar o que aí vem. Porque o que aí vem é o quê? O mundo onde muito menos pessoas trabalham. Não é? E tem de haver uma forma de realmente controlar recursos, porque no mundo onde todas as pessoas recebem o rendimento universal garantido, que é toda a gente recebe um ordenado mesmo no trabalho e recebe 1000 euros, ok? Isto é um mundo complicado, porque isto levanta muitas questões sociais e uma delas parece-me que é como é que nós conseguimos manter o privilégio das classes dominantes face às outras. Porquê? Se nós agora disséssemos, ok, os recursos são ilimitados e tal, essas coisas todas, epá, então toda a gente pode ter uma casa ali na Comporta. Não. A Comporta é limitada, não é? O privilégio tem de continuar a existir nas classes mais altas. Porque senão transformamos a Comporta na Costa da Caparica. Epá, eu discordo tanto com isto. Eu já achava que a Teresa trouxe temas provocadores, mas tu não conseguiste. O privilégio tem que ser. Epá, por amor de Deus. O privilégio, acredita numa coisa: o mundo funciona com base em elite, médio e baixo. E a elite nunca vai aceitar de bom grado que toda a gente possa ser elite. O Miguel, assim, isto é muito provocador e eu acho que não vai ser, que é um desafio de facto para todos, não é? Claro. Aquilo que eu acho é que de facto com a tecnologia e pensando num mundo muitíssimo mais desmaterializado, que é aquele mundo em que nós vamos acabar por viver, e mesmo sem ser metaverso, nós vamos conseguir desmaterializar uma data de coisas. Quer dizer, nós a partir do momento em que vamos conseguir ter uma impressora que imprime, não é on demand, que imprime ou produz on demand, eu posso eliminar, sei lá, uma série de circuitos logísticos e uma série de coisas que hoje em dia tenho para aí. Portanto, é um mundo totalmente. Ou seja, mas nem todos. Se calhar não posso ter experiências, não é? Desmaterializadas em casa, de viajar. Exatamente. Ou seja, sem ter que me deslocar, por exemplo. Nós somos pagos para não consumir recursos que os ricos hão de querer sempre ter para eles. Epá, porque nem toda a gente. Eu concordo aqui numa coisa com o Miguel. Há muitos anos que digo uma coisa: o natural, o que é o natural vai ser o novo luxo.
Exato. Houve aqui uma altura que nós pensávamos que o luxo era ter um iPhone de última, não é? O iPhone de última geração, a última tecnologia, e nós já começamos a ver este trend. Isto já é um trend, ou seja, nós já começamos a ver na realidade, estas pessoas com as classes com mais com mais poder aquisitivo. Isto é muito discutível. Obrigado, é muito discutível quem é que é a elite, mas pronto, eu diria aquelas que neste momento de repente pagam balúrdios para viverem uma semana imersos na natureza, sem qualquer contacto com o mundo digital. Mas imagina, se todo o mundo, 8 bilhões de pessoas, de repente têm acesso à mesma coisa, deixa de ser um luxo, um privilégio, e deixa de existir. Ou seja, isso seria mau porquê? Mas eu não estou a dizer que é mau ou bom. Okay. Atenção, mas só para perceber. Isto é um motivo da nossa discussão. Tu agora serves aqui como intermediário nisto. Estás aqui. Então, o que é que acontece? Eu digo uma coisa e ele acha que eu concordo com ela. Eu não concordo com ela. Eu acho que eu sou pé rapado. Eu gostava de ter acesso à mesma praia na Tailândia. Gostava, eu adorava ter acesso a essa praia. Mas essa praia, num futuro, daqui a uns anos, onde toda a gente está em casa, não há trabalhos para ninguém, e tu não tens forma de subir num elevador social, tu de repente vais ser pago para estar escaladinho e não queres ter essa praia. E acho que é aí onde esse marketing vai entrar, que é o marketing que nos vai convencer. Tu não precisas dessa praia, Miguel. Tu não precisas desses produtos, porque esses produtos não precisas deles. Na realidade, nós já vivemos isso. Sim. Nós, na realidade, já vivemos isso. Nós andarmos uns anos para trás, nós já vivemos num mundo em que as pessoas não sentiam que precisassem de tantas coisas. Exato. E, na realidade, se nós pensarmos bem, não precisamos de tantas coisas. Por outro lado, a tecnologia, também mais uma vez, de facto, se for bem utilizada, também pode permitir uma redistribuição muito mais equitativa de rendimentos e de experiências. Porque a partir do momento, imagina, uma coisa totalmente absurda, que eu tenha todas as pessoas recenseadas, digamos assim, numa única plataforma e que sabem exatamente o que querem, o que gostam, como gostam. Conseguimos distribuir melhor. Tenho todos os locais identificados, posso redistribuir experiências, riquezas, tudo isto. Claro que isto, agora, que se eu acho que nós vamos chegar aqui. Mas eu acho que vamos, porque nós vamos ter de chegar aí, porque vai ter de haver um consenso. Agora, que vai continuar a haver uma forma qualquer de distribuição social, vai, porque antigamente, e só para terminar mesmo, antigamente, a garantia que eu sempre pensei para mim no meu futuro era que eu vou-me conseguir dar sempre bem porque eu sou programador informático e com a minha inteligência, esforço, whatever, hei de conseguir subir mais ou menos aqui numa escadazinha superior à dos meus pais, por exemplo. Mas isso já não é garantia para o futuro. Num futuro onde já não tens trabalho, como é que tu garantes o acesso e a tua elevação social? É difícil, são desafios incríveis. São desafios que nós vamos ter seguramente pela frente. Ainda outro dia estava a ler um artigo super interessante que falava de um modelo de economia em que a maior parte do rendimento era criado com produtos que eram feitos não para pessoas, mas para agentes de inteligência artificial. Por exemplo, essa está boa. Portanto, nós de facto vamos viver seguramente num mundo muito diferente. Mas voltando aqui ainda a esta. Não. É assim, eu acho que isso é super interessante e acho que todos nós devemos ser convidados e educados para conseguirmos pensar estes cenários. Porque nós temos que participar na construção deste futuro. Claramente, mas acho que nesta fase de transição, antes disso, acho que nós temos que encontrar aqui uma forma de poupar um bocadinho o nosso planeta, os nossos recursos e nos ajudarmos todos a vivermos de forma mais colaborativa, mais inclusiva, e tudo isto está nestes princípios de sustentabilidade, portanto nem sequer aí vamos chegar. Já não chegamos lá. Então e tu, Fred, diz-me, conta-me. Eu acho que vais parar de enviar e-mails? A consegui trazer um tema aqui muito provocador. Tu ainda tiraste um bocadinho mais de lenha para que ganhar ainda mais expansão. Mas pronto, como há aqui muitos temas e Teresa, tu focaste aqui muitos pontos, vamos lá. Falar do mundo de escassez é importante, sim, mas nós vivemos numa economia de excesso e as marcas são julgadas por crescer e não por conter. E aí percebo aqui o desafio da mentalidade. Mudar o mindset. Isso, mudar o mindset. Ou seja, não é uma questão só de reduzir, como
não disseste desta forma, mas tem a ver com os modelos de valor, não é? É com os modelos de valores mesmo, e as próprias marcas contribuem, porque há aqui muitos contrassensos, não é? Quer dizer, nós, por exemplo, vou-vos dar um exemplo, mais uma vez, isto também cria muita descredibilização na própria sustentabilidade ao mesmo tempo, não é? Nós, por um lado, andamos a impor uma série de restrições e regras e regulação às empresas no âmbito da sustentabilidade, mas depois continuamos a deixar abrir lojas que vendem produtos se calhar a €1 e que se estragam na primeira utilização. Quer dizer, há coisas que são assim um bocadinho quase um contrassenso. Onde é que eu... E que ainda por cima, já agora deixa-me só dizer uma coisa, que nós às vezes dizemos, não, mas isso é porque toda a gente tem o direito de consumir. Há muitos anos, eu tinha também completamente esta percepção, mas eu estudei muito os mercados emergentes, e uma coisa extremamente interessante é que as populações e as pessoas que têm menos dinheiro normalmente estão disponíveis para pagar mais, porque estas pessoas não podem errar. Eu posso ir a uma loja de chinês, comprar um brinquedo para um dos meus filhos, posso comprar um brinquedo... Uma informação polémica também. Não, mas é verdade, isto foi estudado, foi estudadíssimo, porque eu fiz mesmo este trabalho, porque eu estava na altura a fazer um projeto, a estudar como lançar umas marcas em Angola, e foi uma das coisas que nós estudámos, e estávamos muito com esta questão do preço, e portanto descobrimos vários estudos à volta disto. Porquê? E é muito fácil de perceber. Eu posso ir a uma loja uma loja qualquer destes de produtos baratuchos, e comprar um produto, e o meu filho pegar no brinquedo, ou eu comprar uma saia para mim, e o brinquedo passado meia hora está destruído. Eu volto lá e gasto outra vez mais um, e no dia a seguir gasto mais um. Mas uma pessoa que não tem tanto dinheiro não pode correr este risco. Não pode correr o risco do produto que compra para comer não ser assim tão bom, não gosta de chocolate, deita fora, não gosta do brinquedo, não tem ou seja, portanto, prefere pagar logo, em vez de prefere pagar 3. Eu fui há se conseguir reter mais tempo o produto, se conseguir passar depois para outra pessoa. Eu fui há bocado comprar e nós não temos microfone. essa noção, e isto é super importante. Fui há bocado comprar um microfone e estive ali uma data de tempo a ver reviews, porque eu pensei, se eu comprar este microfone, se isto for uma porcaria, eu a seguir vou ter de comprar outro. Então tive ali imenso tempo e comprei um mais caro só por causa disso. E nós todos ficámos com essa percepção que é completamente errada. Olhem as t-shirts. Compramos uma t-shirt barata, ao fim de 3 lavagens já não a conseguimos usar. Às vezes investimos outra, que se nós formos a ver o custo por utilização, é mínimo. Mas nós temos esta mania que... É o comprar menos, mas melhor. Melhor, exatamente. Isso também é o mundo de escassez. O mundo de escassez também é o comprar menos e melhor. Para mim, os melhores temas são aqueles que me fazem refletir e depois colocam-me questões. E tenho aqui uma batelada delas, não vamos ter tempo, mas queria só pegar pelo menos de uma que eu acho que desafia um pouco da narrativa, ou pelo menos que me fez aqui refletir sobre o que tu disseste, que tem a ver com o seguinte: porque a escassez obriga à inovação, não apenas à contenção. Onde é que eu acho que aqui pode haver aqui um ajuste? É que, será que o problema está no excesso ou está na eficiência com que usamos esse excesso? Porque para influenciar para comprar menos, e tu referiste aqui o tema das métricas, sabendo que o KPI mais comum é vender mais rápido e mais vezes, e tu referiste várias vezes o tema do mindset, como é que se mede o sucesso no modelo que se pede para comprar menos? Isto é, temos que influenciar os CEOs e os CMOs que o sucesso é fazer menos barulho. Ou seja, isto não existe. Não existe. Há marcas que fazem isso. Há marcas que têm esse modelo no seu ADN. A Patagónia, por exemplo, é uma delas, não é? Eu não estou... Agora aqui também é discutível se a Patagónia poderia ter o mesmo sucesso no mundo em que todas as marcas fossem assim. Mas podia contrapor o tema da Patagónia e dizer, mas repara, a Patagónia tem não sei quantas lojas espalhadas especialmente no Reino Unido, não é? Ou seja, só nesse ponto de vista também dizia, não, se quer ser sustentável, não abras de lojas, mete o teu sistema online e usa parceiros de revendedores. Se for ou não, depois temos que ver se é ou não mais sustentável, porque depois também há outros temas. Se é sustentável do ponto de vista do negócio, não é? Sim, e há aqui, vendas, mais uma vez, pronto, e há um trade-off. Nós também, não está a fazer menos. A loja física tem mais. E uma loja online depende também um bocadinho, não é? Porque as taxas de devolução, depois temos aqui também outros temas. Claro, e depende também, imagina que se as lojas físicas permitem, na verdade, as pessoas irem lá reparar a roupa, não é? E de repente já tem outro... Que até teve uma grande polémica por conta das penas do ganso. Mas pronto. Porque depois, evidentemente, tudo isto não é. Pensar sustentabilidade é de facto um tema muito complexo. Eu não sei, eu achava graça jogar às vezes aqueles jogos de estratégia, não é? Tabuleiros com aquela. Sim, não há uma resposta simples para problemas complexos. Não há uma complexos, resposta simples, sim, porque isto é um sistema, é hipersistémico. E basicamente nós temos. E a grande dificuldade é nós termos sempre todas as variáveis presentes. Porque ninguém consegue tê-las. É muito difícil todos conseguirmos ter, porque nós tínhamos que estar todos de mãos dadas, não é? Toda a cadeia de valor de mãos dadas, todos completamente sintonizados, todos com os mesmos objetivos. Isto é quase impossível de fazer. Por isso é que eu disse no início que a inteligência artificial
pode ser um verdadeiro aliado da sustentabilidade. Pode ser um verdadeiro aliado. Porque consegue ver muitas variáveis ao mesmo tempo. Porque consegue ajudar-nos a ver. E depois é esta mudança de mindset em que nós temos mesmo que aprender todos a ver o que é que, e a ver o que é que de facto faz impacto. E se calhar muitas vezes é isto: é que decisões quais é que devem ser as nossas decisões prioritárias. E às vezes não ser aquelas que são as mais bonitas ou as mais. Por exemplo, eu estou a dar o exemplo vou dar, por exemplo, aqui o exemplo da Lush Cosmetics, que nós também falámos, não é? Que decidiu aqui há uns anos abandonar as redes sociais. E porque basicamente chegou à conclusão que estava a desperdiçar imensos recursos na produção de conteúdos para taxas de engagement mínimas, e porque foi naquela altura que saiu também toda aquela polémica à volta do Facebook e dos problemas de saúde mental que criava às pessoas, não é? E na realidade, aquilo que nós também estamos todos a fazer como marcas, a alimentar estas redes, que hoje em dia já sabemos que estão de facto a provocar problemas graves de dependência e problemas de saúde mental, é alimentar que elas são cada vez mais fundamentais e estão cada vez mais presentes nas vidas das pessoas. Também se calhar devíamos pensar um bocadinho nisto. Se calhar isto até limitou em alguma forma o potencial de crescimento do negócio desta empresa, mas se calhar a empresa está confortável e contente com isto. Quando há dinheiro estamos todos confortáveis. Pronto, e mais uma vez, nesta fase também ainda está a beneficiar do facto de ser uma das poucas que fez isto, e tem imenso UGC. Já fica só a nota que eles saíram do Facebook e Instagram, mas mantiveram-se no YouTube e newsletters. Claro, também não são doidos, não saíram do mundo digital. Não, e provavelmente, e depois tem, porque Instagram, e fazem videocommerce, por exemplo, e fazem outras coisas, e têm principalmente conseguiram construir uma grande comunidade de consumidores que gostam da marca e que lhes fazem publicidade para eles. Como o nosso tempo é muito limitado, eu vou correr aqui um risco de dar um tiro no pé, mas Diogo, o que é que tu tens a dizer? Espera, já termina. Não, era só o último bloco, porque tu fazes logo que foi a pergunta entre oversize marketing ou undersize marketing. Ou seja, será que está muito cheio ou as pessoas têm poucos conhecimentos? Eu acho que talvez tu referiste até o tema do demasiado conteúdo, deste o exemplo do Dia do Animal, não é? Não sei se é demasiado conteúdo, faço aqui uma reflexão, talvez a lógica seja demasiado conteúdo irrelevante. Mas aí, o que é que eu acho que entra? Entra o consumidor. Porque o consumidor, com os seus gestos, a sua partilha, gostos e comentários, talvez faça esse seguimento, embora haja aqui depois um debate que pudesse entrar ao nível do algoritmo. Ou seja, o meu argumento é que a culpa não é do conteúdo, mas da ausência de estratégia, do filtro e do propósito. Talvez seja isso tudo, não é? Mas a verdade é que tudo isto está montado para criar esse desperdício imenso. Eu acho que o grande problema, como mais uma vez eu digo, é que nós vivemos de facto neste mundo de imenso desperdício. Mas o que estás a dizer, será que o argumento principal é as nossas prioridades estão trocadas? É isso? Eu acho que as nossas prioridades, nós habituámos a fazer tudo em excesso e nós não precisamos de fazer tanta coisa. E por exemplo, reparem o desperdício em tudo. 30% da comida que nós produzimos é desperdiçada. A maior parte destes conteúdos que nós andamos a produzir e que provocam, não é? Quer na sua produção, quer na sua distribuição, que provocam emissões, não são consumidos. E armazenamento, não é? E são armazenados em data. Portanto, eu acho é que nós, de facto, criámos aqui toda uma dinâmica de uma bola de neve, não é? Uma avalanche que foi crescendo, e que agora, claro que é muito difícil voltar para trás, não é? Como é que nós paramos na realidade esta avalanche e começamos a pensar de outra maneira? Claro que nós agora já começamos a ver, não é? Regulação. Alguma maior consciência dos consumidores, começam a ficar assustados com algumas coisas que vão vendo. Mas é essa, e refocando aqui um pouco no debate, e deixo isso como meu comentário, que era essa a questão que eu te fazia, que é essa a solução para os departamentos de marketing, ou seja, repensarem as suas estratégias, porque depois eu acho que depois cai muitas coisas dentro do departamento de marketing e tenta-se misturar aqui muitos assuntos que não é só em marketing, não é? É a própria empresa, é a estrutura da empresa. Não é? Mas ao nível de marketing, o que é que nós como marketers poderíamos fazer, Teresa? Olha, eu andei aqui à volta, vou ser franca, e ando aqui a tentar construir uma espécie de um pequenino framework, até para mim, para eu pensar aqui um bocadinho, e criei aqui uma coisa chamada Sustain em cima dos 7 P's. Aquelas coisas que pelo menos é assim um bocadinho um framework. 7 P's? No fundo criei um framework que lhe chamo Sustain,
mas ligado aos 7 P's. O que é que acrescentar mais uma letrinha, mas no fundo é um S. Pronto. Nós, portanto, quando pensamos em produto, se calhar temos todos que saber pensar em sustainable design, não é aquela ideia do desenhar logo um produto com a sustentabilidade em mente. Se pode ser circular, se nós percebemos exatamente o que é que acontece ao produto ao longo de todo o ciclo de vida. A maior parte de nós, isto é só um exemplo aqui, não é? A maior parte de nós, de facto, o marketeer pensa muito até o momento em que o produto está na prateleira, lindo, eu posso lá ver. Sim. Mas não faz a mínima ideia o que é que o consumidor na realidade vai fazer com ele. Claro. Não é? Portanto, e se calhar se pensar, se calhar poderia haver ali uma série de coisas que introduziria e que podiam ser mais sustentáveis. Depois mais à frente um T de Transparent Promotion, e aqui o transparente para mim são duas coisas: por um lado as mensagens corretas, verdadeiras, e dizermos exatamente aquilo que de facto estamos a fazer sem mentira, não é? Quando fazemos, por exemplo, uma alegação de sustentabilidade, que ela de facto seja relevante, que ela de facto seja relevante, mas também o transparente nesta coisa das campanhas. Eu preciso mesmo mandar 1 milhão de e-mails todos os dias, eu preciso mesmo de, ou seja, transparente, levezinha, leve. Portanto, são coisas deste género. Há muitas coisas que eu acho que nós podemos fazer. É a empresa, é o modelo de negócio da empresa. A sustentabilidade começa nos boards. Não começa o marketing, o que faz é interpretar a visão e garantir que ela acompanha a visão. Agora, isto é um bocadinho como tudo. Nós, como marketeers, também podemos ter uma palavra a dizer. Eu outro dia também fiz um workshop para gestores de projetos Agile, não é? Que são programadores e aquilo que eu lhes dizia é, tudo bem, se calhar o Product Owner não definiu estes temas da sustentabilidade, mas vocês se calhar podem pensar assim, se calhar consigo programar de forma mais sustentável. Todos nós podemos encontrar seguramente formas de mostrar como a sustentabilidade pode ser integrada. Gosto dessa ideia de acrescentar aqui mais uma letrinha, podia ser preservação. Ok. Aqui a pensar, ok. Mas gosto da ideia de se acrescentar mais uma letrinha ao Marketing Mix. Muito bom. Epá, eu vou só deixar, há um ótimo podcast já agora, e deixo para toda a gente, que se chama Can Marketing Save the World, ok? E é especificamente criado para marketers e por marketers, e uma ideia que eu achei super interessante numa forma de repensar o marketing nas empresas foi a ideia de repensar uma campanha no modo circular. Então do que é que eles falavam? A ideia era, imagina, a campanha do Ferrero Rocher é super circular. Ela, na verdade, não é uma campanha que está sempre a ser criada. Ferrero Rocher não cria uma campanha todos os anos. Não, é sempre Ambrósio apetecia-me a tomar algo. Estás a ver? Exato. Ou seja, esta ótica de reutilizar a campanha, Exato. de criar uma campanha a longo termo que te permite usar as mesmas criatividades, usar o mesmo. Estás a perceber? Isso é realmente sustentável. Porquê? Porque eu acho que isto já é ir ao extremo. Mas isto é uma forma de repensar. Estás a ver? Esta é a ideia. E se calhar é uma forma eficaz, porque assim, hoje em dia há ruído a mais. E quais é que são as marcas de que de facto nós nos lembramos? Se calhar até são estas marcas que têm mantido a mesma campanha, mensagem. a mesma mensagem. Mas ao Teresa e Diogo, será que isso não é o pacotezinho sustentável? O que é que queres dizer com isso? Há pouco estávamos a falar, uma marca faz aqui o pacotezinho sustentável e parece alto impacto nos consumidores, vem o pacotezinho sustentável, pouco impacto na natureza. Não, repara, mas isto não tem que ser comunicado. Não, mas estou a dizer, não é um novo pacotinho sustentável. O que o Miguel está aqui a dizer assim, mas depois da verdade o Ferrero Rocher é sustentável? Sim, eu poupou, quanto é que pouparam? Eu acho que a questão é mais olharmos numa perspectiva de repente, não é? Que nos abre este campo, não é? De, olha, realmente nós podemos usar aqui e reutilizar uma campanha. E Miguel, se tu integrares, por exemplo, algo de sustentabilidade em todos os P's do marketing, em todos, a soma, não é? Já começa a pesar, já pode começar a ser Olha, eu acho super interessante. Eu acho que foi a primeira conversa séria que tivemos aqui. Estou a brincar, Diogo. Está tudo bem, Miguel. Estou a começar a entrar neste mundo, se calhar aquele P, preservação, ou sustentabilidade. Olha, eu vou dizer aqui uma frase que eu adoro. Há um escritor americano que diz uma coisa que eu acho que, para mim, acho que todos nos devemos lembrar disso. E ele dizia uma coisa qualquer que é: para que fazer uma casa se eu não tiver um planeta decente onde viver nela? E aqui é um bocadinho, porque nós andamos todos a matar, a trabalhar, a fazer estas campanhas maravilhosas, mas de facto
Para quê? Claro. Vamos poder continuar a usufruir disso. Porque quem não tem casa ao planeta ainda é mais indecente. Miguel, tu não percebeste, mas isto foi uma estratégia feita pela sombra do Diogo, que é ele ter de ter uma sustentabilidade. Tu eras o cético, constante, 1, 2, 3. Para os nossos ouvintes mais atentos, o que é que o Diogo disse? Então eu vou-te trazer cá especialista para falar sobre o tema. Não, mas tu dizes que estás mais atento ao. Não, mas gostei muito do tema, acho muito interessante. Mas agora, como temos um tempo muito limitado, já sabem, vão a www.marketingporidiotas.pt. Eu acho que a pegada não é demasiado excessiva. Eu depois mando-vos umas ferramentas para poderem medir. Desliguem as notificações, que é para aquilo não estar sempre a tocar. Exatamente. Senão vocês estão sempre a gastar. E não, liguem-nas. É melhor ligarem. E agora vamos ao tema aqui do Diogo, que também nos vem falar sobre um projeto também ligado à sustentabilidade. Eu não sei se seria tanto à sustentabilidade ou mais à transparência nas marcas, mas sim. Então esta semana eu queria-vos falar do meu novo projeto e que está online também, que se chama #pub, ou portanto PUB, não é? De publicidade, e que podem aceder em pub.ong. E o que é este projeto? Pergunta aqui o Fred. Fred, eu respondo. Na verdade, eu não sei se recordam, mas há algum tempo aqui no podcast, no episódio 126, e tive que andar à procura, mas consegui encontrar, eu falei sobre esta questão de marketing transparente e de um sonho daquilo que poderia ser isto que eu chamo de accountable marketing. E vamos ouvir e vão reparar também na voz do Miguel já nesta altura. Esperem, dê-me só um segundo. Ui. Estimado Diogo, o que pensas tu que poderia ser um anúncio transparente? Ótima questão, Ricardo, porque não é? Eu estou aqui a defender isto e depois não apresento soluções. Não, reparem nisto. Imaginem uma imagem, não é? Um anúncio do McDonald's, ok? Que em baixo tem escrito a razão pela qual a imagem daquele hambúrguer foi utilizada. E que aquele hambúrguer não é verdadeiro, mas de plástico. E a razão também pela qual aquele MUPI está a menos de 1 km de um McDonald's, certo? Que é para motivar os utilizadores a lá irem. Ou mesmo num site que identifica as várias formas como conscientemente a informação da página de produto foi construída. Isso é uma possibilidade. E o mesmo no MUPI. Tão fofinho. Oh, Diogo. Muito bem, pronto, ouviram esta parte do Miguel, não é? Portanto, isto é aquilo que eu chamo de accountable marketing ou marketing responsável. Há várias ideias exatamente sobre isto. Não sou o primeiro nem o único a falar sobre este assunto. Mas a ideia é, no fundo, as organizações se responsabilizarem publicamente por cada peça de comunicação, não é? Adicionando contexto e transparência à mesma. E depois, se quiserem, podem ler um artigo, Accountable Marketing na Marketeer, e o link estará em marketingporidiotas.pt. Enfim, para facilitar isto e não estar apenas na conceptualização, pronto, eu criei o #pub, não é? Onde é um website onde as marcas podem criar uma conta, fazer o upload dos seus outdoors ou qualquer comunicação out of home e conseguir um código QR otimizado para legibilidade e de alta definição para ajudar na impressão da publicidade, para que os utilizadores depois consigam visualizar a informação associada a cada outdoor que for publicado de uma forma imparcial, clara e com um impacto mínimo sustentável. Sim, Miguel, o site está otimizado para ser o mais sustentável possível e consumir o menos por cada página e num servidor alimentado 100% a energia renovável. Já viste? Claro. Não seria? É um pacotinho. Não, isto é importante. É desde do zero. Mas, e se pensam que isto não é suficiente para as marcas utilizarem, quando os anunciantes fazem o upload da peça no #pub, têm acesso a uma ferramenta de avaliação por inteligência artificial com o Mistral, ok, da União Europeia, é verdade, não é da União Europeia, mas cá na União Europeia, e essa avaliação vai fazer uma avaliação segundo a Diretiva Europeia de Alegações Ambientais, para ter a certeza que a comunicação não infringe com a diretiva, ok? E no fundo não é como devem saber, não é? Portanto, que caso aquele anúncio tenha alguma alegação ambiental, deve ter um comprovativo dessa alegação, ou pelo menos, não é? Um QR Code ou um website onde as pessoas possam saber mais, e o pub.ong pode ser esse website onde essa informação está, portanto, uma ONG onde fica essa informação. Mas ainda não terminei, ok? Porque podem ainda fazer uma avaliação segundo o código da autorregulação publicitária, também com a inteligência artificial, e tudo isto, gente, por um custo de 0€, ok? Uau. Completamente gratuito. Qualquer anunciante pode lá ir e fazer o upload das suas criatividades. E agora eu tenho uma questão para vocês, que é:
isto foi lançado, isto está online a partir de hoje, não é? E está a ser lançado aqui no podcast, na verdade. Mas a minha questão é, como é que eu posso chegar às empresas com esta plataforma para que as empresas possam então usar o pub.ong? Queres meter toda a gente a trabalhar para ti neste momento? Eu quero as vossas ideias. Olha, sim, Teresa... sendo que estou numa sala com os melhores martas que eu conheço, sim, quero as vossas ideias. Teresa, tu que és realmente uma das melhores martas que nós conhecemos, podes começar tu, que é para depois nós copiarmos aqui um bocadinho a tua ideia. Não, eu acho eu acho esta ferramenta espetacular. Aliás, acho que é uma das coisas absolutamente essenciais, é que aquilo que não é medido não tem visibilidade, e acho que estas ferramentas são essenciais para começar a ajudar a criar este mindset e para convencer de facto as pessoas. Aquilo que não é medido não pode ser otimizado. Não pode ser otimizado. Eu recordo desta frase, é inacreditável, não é? Nós não conseguimos otimizar algo que não conseguimos medir. Quem não mede, não gera. Não. E pronto, eu diria que isto é mesmo. Não faço ideia, vocês continuar a falar sobre isto aqui para que as pessoas vão ouvindo no vosso grupo no WhatsApp, partilhar isto também junto eventualmente das agências, porque acho que faz todo o sentido. Eu acho que estas ferramentas, e vão de facto existindo ferramentas deste tipo no mercado, são muito importantes e muito relevantes. E portanto espero que tenhas imenso sucesso e que daqui a uma semana já esteja Portugal inteiro a usar isto. Sendo que o meu sucesso vai ser custos na minha conta bancária o máximo possível, porque o Mistral vai. Mas é ótimo, que assim seja. Não, mas que alguém ajude também a cofinanciar este. Deixa a bomba para ti, deixa-me só dizer aqui 2 linhas, que é, eu já tinha passado o meu feedback ao Diogo na medida que ele mostrou-me o projeto antecipadamente, essencialmente, para contexto, e Diogo corrige-me se estiver errado, que é a plataforma gera um QR Code, e esse QR Code eu faço o download e depois coloco na minha criatividade, sendo que com esse QR Code depois posso fazer a leitura. É isso, não é? Pronto. E na altura já tinha feito um comentário ao Diogo de não sei até que ponto os anunciantes vão querer ocupar um espaço da sua peça de comunicação para colocar, ou seja, por muito meritório que seja, novamente voltamos àquele tema, falámos há bocadinho de agregar valor versus aquilo que traz a reprodução. Eu duvido muito que alguém queira ocupar esse espaço com aquele QR Code para dizer o quão sustentável é aquela peça de comunicação. Porém, é uma certificação, entre aspas. Sim. Não, mas porém, o mix que procurei na altura do meu feedback, que é único, porque realmente que eu acho que quem vai agregar mais valor nisto são as empresas que vendem outdoors e que talvez possam dar um melhor feedback do que eu, só estou a ver de fora. Seria algo que eu vi, e também partilhei com o Diogo, que vi nos Estados Unidos, que era, em função do posicionamento do outdoor, mostrar características sobre as pessoas que lá passam. E se calhar não tenho a certeza se hoje muitas empresas já o fazem, ou seja, e essa mistura talvez fosse mais relevante, porque aí poderia chamar B2B, poderia chamar B2C, mas o ponto principal é este, que é, tenho algum receio que, se para pequenas obrigações muitas empresas já não cumprem, quanto mais estar a expor-se do ponto de vista de transparência para mostrar que cumpre ou não cumpre. Embora eu perceba a lógica fundamental, que é, mostrem que vocês são sustentáveis. Como? Coloquem o QR Code no sistema. Sim, dizer que não é só uma questão de sustentabilidade, não é? Portanto, a sustentabilidade, a diretiva europeia vai obrigar então a que, se tiveres uma alegação ambiental que consigas provar, portanto aí vai ser por lei, portanto tens que ter alguma forma, não é? Isto pode ser uma forma, eles também podem meter no próprio site, portanto isso é uma questão de lei, vão ter que cumprir com essa lei, exatamente nas certificações, por exemplo, é uma questão, mas é isto, é tirar a ideia de que não é só uma questão de sustentabilidade, é uma questão de transparência da marca, não é? Eu não estou a falar aqui só de sustentabilidade nesse sentido, mas força, Miguel, manda a tua bomba, se faz favor. Eu não é bomba nenhuma, é assim, olha, eu acho uma boa iniciativa. E acho fofinho, como disse. Não, é assim. Em 2023. Eu não quero ser aqui demasiado. Não quero estar sempre nisto, mas eu acho que esta revolução ambiental vem de cima para baixo, não vem de baixo para cima. Ou seja, isto só vai ser uma questão séria quando as elites virem a sua sobrevivência e subsistência dos seus privilégios, quando virem que estão dependentes da sustentabilidade. Nessa altura, os governos e as empresas vão tomar medidas muito sérias que vão fazer a diferença a sério nesta questão. Eu dou-te um exemplo, e tu ouviste este exemplo há uns anos atrás do QSP Summit. Uma das coisas que contribuiu mais para a sustentabilidade foi quando o mercado de capitais decidiu que havia taxas especiais e benefícios especiais em financiar projetos sustentáveis.
E isso de repente mudou completamente o shift e o dinheiro começou a fluir para esses projetos e isso fez a diferença. E isso não veio porque houve pessoas com cartazes aí tipo à borda a dizer as gasolineiras. Ou seja, eu acho que é importante. Tudo isto é super importante, mas isto só muda a sério. Isto são pacotes. Olha, agora apaguei esta. É linda. Isto é um pacotezinho. Isto é um pacotezinho reciclado. Ok? Isto só muda a sério quando houver mesmo uma necessidade das camadas superiores e dos decisores em ou mudamos isto ou então os nossos privilégios acabam todos. Eu uma vez ouvi uma frase genial que era: um marketeer não é pago para vender produtos nem nada, é pago para mudar opiniões e percepções, uma coisa qualquer assim. E eu acho que isto vai à segunda parte do meu comentário, que é: os anunciantes só vão querer meter o QR Code, falando aqui como o Fred disse, só vão querer meter o QR Code quando isso fizer diferença nas escolhas das pessoas. E quando eu disser, epá, eu não quero garrafa desta água, desta marca, eu quero da outra porque aquela tem aquele QR Code significa ali qualquer coisa. E se calhar isto é um princípio desse caminho. Mas também há um efeito perverso disto, que é quando todas as marcas tiverem o QR Code perde o valor todo. Todas têm. Mas nós temos, lembras-te do exemplo da Ben & Jerry's, que tinha logotipos específicos da sustentabilidade? E tinha um a dizer que apoia aos consumidores locais e tal. Era o Fair Trade, será Fair isso? Trade, exatamente. São boas iniciativas, mas eu escolho um Ben & Jerry's por isso, ou não? Há pessoas que sim, mas há pessoas que sim, e há um grupo de consumidores que valoriza de facto a sustentabilidade. Aquilo que se tem visto é que muitos consumidores não estão, acham que isso é, e acham cada vez mais é que é uma responsabilidade, responsabilidade das empresas garantirem essa sustentabilidade, e por isso não estão tão disponíveis para eventualmente pagarem eu tenho a certeza mais. Que se fôssemos ali fora e perguntássemos a 100 pessoas, olha, vocês preocupam-se com sustentabilidade? 100 pessoas diziam que sim. 100. E ia haver alguém que dizia: não, isto é tudo, eu não quero saber, eu quero usar. Viva Trump! Mas quando vamos à prateleira do supermercado é que nós percebemos, uma coisa é num questionário, outra coisa é para onde é que eu meto o meu dinheiro. O meu dinheiro é o meu voto. Ou seja, eu preocupo-me com sustentabilidade se no supermercado houver duas marcas e eu escolher uma mais cara, mas mais sustentável. Eu não sei se todas as pessoas são assim e se 100% das pessoas tomam essa decisão. Não tomam essa decisão, não tomam de facto essa decisão. Muitas delas porque acham, inclusivamente, que isso é uma responsabilidade das marcas. Não é responsabilidade, não é responsabilidade delas. E, portanto, e além disso, nestes últimos tempos, acho que de facto, pelo facto das marcas usarem 1001 estratégias diferentes para comunicar sustentabilidade e de alguma forma até terem comoditizado um bocadinho o que é isto da sustentabilidade, criou-se também aqui alguma confusão, porque não é até para os próprios consumidores, a maior parte dos consumidores nem percebe muito bem o que é isto de o que é de facto a sustentabilidade, porque eu posso dizer até, olha, uma coisa tão simples, eu posso dizer assim, carne de animais criados naturalmente no Alentejo, e eu naturalmente, eu não estou a dizer nada de errado, mas naturalmente um consumidor vai associar a sustentabilidade. E parece que ficou ali, enviesou ali um bocado aquilo tudo. Pronto, agora, as empresas têm que ter de facto essa responsabilidade e entregarem produtos, todos eles criados e promovidos com elementos de sustentabilidade. E as que já fazem agora, acho que devem mostrar e valorizar aquilo que estão a fazer. Porque agora ainda há esta oportunidade e são luz, não é? Para as outras. Porque nós temos de facto de convencer todos a fazer. Mas Miguel, ajuda-me, como é que eu chego a estas empresas? Olha, como é que chega às empresas? Eu acho que tens de apelar a emoções muito negativas que algumas empresas têm. E uma delas é: eu quero parecer, eu quero mostrar, eu quero sentir-me superior aos outros, etc. No modelo de empresa do género. A empresa tem de sentir que isto acrescenta-lhe um valor e uma vantagem competitiva face a um concorrente. Senão, ninguém te vai levar a sério. Ok. Parece-me a mim, ou seja, o apelo disto, apesar de ser para uma boa causa e os fins não justificam os meios e essas coisas todas, tu tens de apelar àquele sentimento que uma empresa tem, que é: eu tenho uma vantagem competitiva sobre outro e as pessoas eu vou vender mais por ter este QR Code. Então, mas voltamos ao tema da Ben & Jerry's, é por isso que ele vende mais? Não. Ou seja, não, atenção. Vocês confundem-me sempre no que eu digo. Não, mas a questão é eu concordar contigo. Não, mas o que eu digo é: eu não estou a dizer que isto vai dar resultado, eu estou a dizer o objetivo de meter isto em mais clientes tem de ser por aí. Sim. Se o resultado final é ou não símbolo, isso... Mas muitas destas, mas o Ben & Jerry's, apesar de tudo, tornou-se uma marca global. Tornou-se, mas e não foi pelo Fair Trade.
Embora possa ter o posicionamento ajudou. Por exemplo, Sim, eu tenho e aqui- a Tony's também. Esta garrafa tem aqui Exatamente. 30% de plástico reciclado. Aqui a verde. No meio de azul está aqui esta coisinha de verde. Fun fact, é uma obrigação, by the way. Hoje em dia. Exatamente. Pronto, se calhar isto devia estar aqui maior, não é? Ou que há, Mas tem uma pergunta que vai aqui alinhar este projeto meritório, que já não é o primeiro que o Diogo faz. No tema da sustentabilidade, acho Não, que é o primeiro. ele disse tem muitos. Eu parece que estou aqui. Estou a tirar abaixo, mas não estou, juro. Não, ele já fez vários. Ele realmente é um verdadeiro ativista porque realmente está a tentar fazer. Não é só refilar e está a fazer. Sim, uma participação significativa. Mas queria te perguntar Exato, o sim. seguinte: até porque pegando quase conjugando aqui os três, que é o Miguel usa uma expressão de cima para baixo, que já há bocadinho também tinhas referido e que foi referida. O Diogo fez aqui um projeto que já ajuda muitas empresas a perceberem como é que podem tornar-se mais transparentes, uma vez que há aqui um fator legal. Considerando, e agora fazendo quase a transição para o tema que se vem a seguir, mas que é o tema da política, em que uma das notícias que saiu ontem é que o governo norte-americano incumbiu as embaixadas de enviarem cartas para as empresas, nomeadamente as empresas portuguesas, para todas elas que têm contratos de sustentabilidade, tinha aqui escrito precisamente sustentabilidade, diversidade e inclusão. Inclusão, que é para não podem fazer negócios Sustentabilidade também, eu estava convencida que estávamos só ainda no tema da diversidade e inclusão do DEM. É incrível. Eu acho E mesmo esse, uma estupidez. Até usei aqui a pesquisa que é para não ter a certeza, estava aqui na notícia do eu para casa que vi era mais só diversidade e inclusão, que é aquilo que tem vindo mais para cima da mesa. Incrível. Ora, a minha questão é o seguinte: independentemente das diferentes categorias, não é? De cima para baixo, e tivemos o exemplo das palhinhas de plástico, não é? Se fosse preciso mais um, esse também é suficiente. Ou seja, vai haver uma regressão ou não? O que é que vai acontecer a isto? Eu espero que não é? Porque aquilo Eu fui na Europa, não. Eu espero verdadeiramente que não, porque eu, por exemplo, acredito mesmo que a sustentabilidade é uma oportunidade das empresas poderem criar mais valor. Aliás, isto que o Miguel estava a dizer é verdade. O ESG não nasceu no setor financeiro. Então tu acreditas que a Vodafone e a Galp, que são uma das empresas visadas neste contexto da notícia, que vão dizer assim, não, então não fazemos negócio convosco? Epá, mas eu não sei se, quer dizer, mas é o tema da notícia, é esse, que existem várias empresas que estão a dizer, se vocês não retirarem isso... Eu percebo de facto a dificuldade, e evidentemente que isso será um desafio. Há empresas que mesmo nos Estados Unidos tomaram a decisão de manter estas políticas, e há muitas delas e crescem todos os dias, e que continuaram e que acham porque acreditam que que é assim que devem ser e que querem e que acreditam que inclusivamente poderão até fazer mais negócio pelo facto de se manterem firmes naquela posição e de haver aqui transferências de consumidores. As vendas da Tesla têm caído, por exemplo, aqui na Europa brutalmente, o que pode eventualmente, por exemplo, criar oportunidade para uma empresa de carros decidir, eu não vou compactuar com isto, que é cá saber no mercado americano, porque se calhar vou conseguir fazer aqui negócio no mercado europeu. Portanto, eu acho que isto é aquilo que a empresa, isto está muito alinhado com aquilo que são os princípios da empresa, com o risco que querem correr, com aquilo em que acreditam que vai ser melhor para o seu negócio no futuro. Mas isto é difícil avaliar o que é que cada empresa deve fazer. Claro. Há empresas mais... Muito bem, olha, falando agora, trocando aqui um bocadinho o chip para todos descansarmos um bocadinho sobre a sustentabilidade. Já estamos para tornarmos isto ainda mais sustentável, mas também está ligado à sustentabilidade. Vamos para o tema do nosso Fred, que hoje vem-nos falar sobre orçamentos de campanhas legislativas, etc. Onde o outdoor geralmente costuma ser uma daquelas peças fundamentais, não é? Mas sem mais demoras, Fred, começa a fazer o teu... Então, começaram os debates em pleno ano eleitoral, e a notícia de hoje, que saiu no Jornal de Notícias: os partidos portugueses com assento parlamentar estimam gastar menos na campanha para as legislativas de 10 de março. No total, falamos de cerca de 6,1 milhões de euros, um valor bem abaixo dos 10 milhões gastos em anteriores eleições. Só o PSD e o PS juntos vão investir pouco menos de 5 milhões. A maior fatia vai para... o de sempre. Comícios, cartazes e propaganda tradicional. Isto levanta uma questão essencial: estarão os partidos a comunicar com mais estratégia ou simplesmente com menos dinheiro? Para quem trabalha em marketing, comunicação e inovação, esta redução não é só um dado político, é também uma oportunidade para pensar, por exemplo, como é que se faz branding político em tempos de contenção?
o que pode a política aprender com as marcas em captação da atenção, diferenciação e construção de comunidade. E até que ponto a sustentabilidade, neste caso da mensagem, é hoje mais relevante do que a repetição ou investimento em volume. E por isso fica aqui uma pergunta final, já destacando o tema da Teresa, para nós refletirmos aqui este cruzamento do marketing, inovação e sustentabilidade. Teresa, olhando para esta notícia com os teus olhos de estratega, da tua experiência, e sabendo que os temas da comunicação responsável e transformação fazem parte do teu percurso, gastar menos pode ser mesmo sinónimo de comunicar melhor, ou os partidos ainda estão presos a uma lógica antiga da visibilidade a todo custo? Eu acho que gastar menos, no mínimo, cria, o ter que gastar menos ou querer gastar menos, no mínimo, cria aqui uma oportunidade de pensarem como otimizar melhor os recursos que têm. Olha, o primeiro livro que eu comprei quando comecei a trabalhar chamava-se Marketing Without a Marketing Budget. E uma das coisas de que falava muito, e na altura já foi há muitos anos, e uma das coisas muito interessantes e que me ficou sempre era, por exemplo, explorar muito o marketing de parcerias, que hoje em dia está se calhar aqui um bocadinho, não, mas está aqui um bocadinho mais na moda, mas naquela altura, portanto, isso inspirou-me sempre. Eu lancei, por exemplo, campanhas dos M&M's, não tinha budget, e então fiz um acordo com as lojas Benetton. Na altura, distribuí brindes, deve ter sido a única pessoa que fez isto alguma vez na vida. Fizeste brindes? Não, foi fiz sustentável, fiz Teresa. brindes, e agora já vamos falar. Eu tenho aqui um tesourinho da Twix, mas eu fiz brindes, eram porta-chaves. Eu tinha que distribuir 15 mil brindes. E não queria mandar, achava um absurdo por custo e também pelo gasto todo, que mandar aquilo para a casa das pessoas, e convenci um banco a distribuir-me os brindes, com direito a cartaz e tudo, a nova rede naquela altura. Na altura já tinhas a potência para o tema de sustentabilidade ou ainda não? Eu acho que é uma. Eu não sei se lhe chamava sustentabilidade, mas eu sempre tive um bocadinho isto de tentar otimizar recursos. E de fazer tudo numa lógica de otimização de recursos. E isto levou-me sempre muito para explorar, por exemplo, estas oportunidades das parcerias, de ver onde é que eu conseguia fazer um marketing mais eficaz, explorando assim oportunidades. Exprimir melhor os recursos. Exprimir melhor os recursos. Por exemplo, isto de ir ter com as lojas da Benetton e pensar assim, porque as vias nos centros comerciais, as lojas eram giras, alinhavam com a marca, mas achava que eram um pouco divertidas, porque não colar as duas coisas? Foi bom para eles, foi bom para mim. Portanto, eu acho que aqui, neste caso, no mínimo, eu não faço a mínima ideia, eu não estou muito atenta ao marketing, confesso, ao marketing político. A única coisa que eu acho é que vamos de certeza ter mais uns outdoors, tesourinhos, e vamos ter depois muitas partilhas nas redes sociais. Aqui com algum impacto do ponto de vista de sustentabilidade, mas acho que no mínimo acho que lhes dá de facto uma oportunidade de pensar em como otimizar estes recursos, e nomeadamente porem as suas audiências a falar. Diogo. Não, eu diria o mesmo. Eu acho que aliás, uma das coisas que nós estávamos a falar ainda há pouco, não é? Esta ideia de ter um cap, por exemplo, num budget de marketing, por exemplo, eu acho que é das melhores formas onde nós começamos de repente a tentar otimizar ao máximo a exposição e a eficácia desse cartaz, dessa comunicação. Portanto, eu acho que vai haver muito mais investimento na elaboração dessa comunicação, e eu acho que isso vai rever um pouco nos próximos dias, na verdade. Portanto, eu acho que é isso que vai acontecer, no fundo. Acho tão fofinho. Eu continuo. Olhem, vamos pensar o que é que isto significa. Ok, gastar menos significa dar mais hipóteses aos concorrentes mais pequenos e com menos recursos de ganharem mais votos. Temos que pensar nestas coisas desta forma. O que é que eu acho que vai acontecer? Os partidos maiores vão encontrar outra forma qualquer de fugir a isto. Não sei qual é que vai ser a forma de fugir a isto, mas eles vão encontrar uma forma de fugir a isto. Porquê? Os votos. Fugir a isto ou gasto? O quê? Fugir a isto ou investimento? Vão encontrar formas de no fundo, irem buscar mais dinheiro de outras maneiras. Exatamente. Porque, ou seja, eles têm de arranjar outras formas, porque o que ganha as eleições é o dinheiro, não é? Pelo menos nos Estados Unidos existe muito essa ideia. Há um financiamento. Há o financiamento das campanhas. E fazem outras coisas, por exemplo, almoços e jantares promovidos por câmaras de comércio, por uma série de outras coisas, por associações, que eram coisas que antigamente não se via muito e que agora têm crescido nestes últimos tempos. Exatamente. Há outras formas de fazer. Ou seja, e eles vão, mas não quer dizer que a iniciativa seja má. Mas parcerias estavas a falar, não é? As tais parcerias. Exato, é uma forma. Olha. Já não se usa tanta missa, não é? Mas eu por acaso tive aqui uma ideia muito gira, com base na conversa que nós tivemos hoje, que era fazerem o mesmo outdoor, mas dizerem: este outdoor é reciclado.
ok? Para aqueles ambientalistas e tal, e depois só e depois só pegam na fotografia do antigo político e metem assim uma por cima com a cara nova. Mas por acaso, se calhar, nós tivemos eleições há tão pouco tempo, se calhar eles vão fazer exatamente isso. Olha, era espetacular. Aliás, as marcas passam a vida a reaproveitar outdoors. E depois, os que não são... é? Nós não faço ideia, mas eu durante anos usei, então com muitas marcas os mesmos outdoors. Se calhar a razão pela qual não terem que gastar agora, não terem que precisarem tanto budget é que ainda têm os outdoors guardados. Sim. Mas olha, acho que é uma excelente iniciativa. Eu não sei se agora querem continuar esta conversa ou se começamos a fechar este episódio, que já vamos muito longos, mas excelente tema, Fred. Olha, Teresa, foi um prazer ter-te por cá. Já sabem, subscrevam o nosso podcast para continuarmos a poder trazer pessoas tão interessantes como a Teresa, ok? Aquele apelo inicial. Excelente conversa sobre sustentabilidade. E da nossa parte, para os nossos ouvintes, olha, subscrevam, entrem no grupo w.martinporidiotas.pt, onde a Teresa também já lá vai estar. Muito obrigada. Muito bem, e por nós é tudo. Olha, tchau. É isso. Adeus, obrigado. Tchau, tchau. Ok, e a minha segunda paixão é o vosso podcast. Melhor forma de terminar. Marketing por idiotas.